Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a uma aula. Vamos estudar função do primeiro grau, perfeito? Então, o que vem a ser uma função do primeiro grau? Seja f uma função de R em R, de acordo com o que está escrito aqui, onde esse primeiro R representa o conjunto dos números reais, ele é o domínio da minha função. Em R, esse outro R também corresponde ao conjunto dos números reais e, neste caso, representa o contradomínio. Dada por f de x igual a ax mais b. Observe que esta lei de formação f de x igual a ax mais b representa a lei de formação de uma função do primeiro grau. Por quê? Porque a variável x está com expoente 1. Então, toda vez que eu tiver uma lei de formação desta forma, eu vou dizer que esta é uma função do primeiro grau. Perfeito? Então, vamos ver cada uma das partes da função do primeiro grau. A primeira parte é o coeficiente angular. Esse azinho que está multiplicando o x é chamado de coeficiente angular. E esse bzinho que está somando ou algumas vezes subtraindo, é chamado de coeficiente linear. Perfeito? Bem, vamos desenhar aqui um gráfico, um plano cartesiano. Esse gráfico é composto dos eixos x e y e vamos desenhar o gráfico da função do primeiro grau. Esta linha verde representa o gráfico de uma função do primeiro grau. Veja, este gráfico é uma reta. Então, toda vez que eu tiver uma função do primeiro grau, eu terei que desenhar uma reta. Esta reta está cruzando o eixo x neste pontinho branco e o eixo y neste outro pontinho branco. Cada um desses pontinhos será muito importante. Esse pontinho que está no eixo y será chamado de coeficiente linear. Então, observe, aqui na lei de formação aparece o b. Este b aparecerá no gráfico exatamente aonde o gráfico cruza o eixo y. E esse outro ponto é chamado de zero ou raiz da função. E para calculá-lo, eu farei sempre menos b sobre a, onde b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular. Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo, f de x igual a 2x menos 1. Veja que o a vale 2 e o b vale menos 1. Então, se eu quiser calcular a raiz ou zero desta função, basta eu usar a fórmula menos b sobre a. Como o b era menos 1, menos menos 1 dá mais 1. E o a é 2, então encontramos que a raiz é x igual a meio. Perfeito? Vamos ver mais um exemplo. f de x igual a menos 3x mais 4. Veja que o a vale menos 3 e o b vale 4. Neste caso, a raiz será x igual a 4 terços. Menos b seria menos 4 sobre a é menos 3. Como tem o negativo na parte de cima e o negativo na parte de baixo, eu terei que a minha fração, que é o resultado, será uma fração positiva. Perfeito? Observe que eu desenhei aqui um gráfico e este gráfico possui um ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação da reta. Então, esta reta representa o gráfico da função do primeiro grau. Esse gráfico passa pelo ponto B, que eu aqui coloquei com os pares ordenados x1, y1, e pelo zero, né? Que eu chamei de x2, y2. Então, são dois pares ordenados. Eu vou pegar esse triângulo que está desenhado aqui e vou tirá-lo, né, do desenho. Quando eu pego o triângulo, observe que eu formei um triângulo retângulo com este ângulo alfa. Eu quero calcular o tamanho desses dois catetos, perfeito? Para isso, eu tenho que saber que esta extremidade aqui, a altura dela é o y1. Esse pontinho branco de baixo representa a origem, certo? Aqui, no caso, eu chamei que a altura dele é o y2. Observe que a outra extremidade eu tenho com esse pontinho x2 para a esquerda e aqui essa extremidade que coincide com a origem coincide com o x1, certo? Porque não houve deslocamento horizontal.
Observe que eu estou chamando um cateto de ΔX e o outro cateto de ΔY. Para calcular o ΔX, eu vou fazer x2 menos x1 em módulo, para garantir que o resultado seja positivo. E para calcular o ΔY, eu vou fazer o mesmo, y2 menos y1, e o cálculo será feito em módulo, para garantir que o resultado seja positivo, pois afinal isso é um triângulo e triângulos possuem segmentos positivos, perfeito? Bom, qual é a definição de tangente? Tangente é cateto oposto, que no caso é ΔY, sobre cateto adjacente, que no caso é ΔX. Então, a tangente do ângulo alfa será o coeficiente angular, que é chamado de A, na função do primeiro grau. Então, toda vez que eu quiser calcular o A de forma geométrica, eu vou calcular a tangente de alfa, fazendo o cálculo ΔY sobre ΔX. Vamos fazer um exemplo para vermos como funciona isso na prática. Bom, no meu exemplo eu coloquei os pontos no gráfico. Esta aqui é a raiz, é menos 3,0. Este aqui é o coeficiente B, é 0,6. Nós sabemos que todo número, todo par ordenado que está em cima do eixo Y, o x dele vale 0, e todo par ordenado que está em cima do eixo X, o Y dele vale 0. Bom, agora eu vou jogar isso para o triângulo. Colocando no triângulo, eu observo que essa extremidade aqui é aquele 6 vermelhinho, que é o Y. Esta extremidade aqui é o 0, 0, porque é a origem, observe que é a origem aqui. E a extremidade esquerda é menos 3. Fazer o cálculo, ΔX é módulo de menos 3 menos 0, que vai dar menos 3 em módulo, o módulo de menos 3 é 3. E o ΔY, 6 menos 0, em módulo 6, certo? O módulo de 6 é o próprio 6. Calculando, então, o A é tangente de alfa, ΔY sobre ΔX, então encontramos que o A será 6/3, o A será 2. A tangente de alfa é 2, logo o coeficiente angular também será 2. Combinado? Bom, montando a lei de formação, observe que o coeficiente linear, que é o B, ele é 6, então a lei de formação sempre é AX mais B. Então, como calculamos que o A vale 2 e o B vale 6, então a minha lei de formação deste gráfico é 2x mais 6. F de x igual a 2x mais 6. O nosso objetivo sempre vai ser calcular a lei de formação para que possamos fazer algumas inferências nos exercícios. Bom, vamos fazer um exercício textual para aprendermos alguns detalhes que vão facilitar o entendimento de um problema. Um reservatório está com 550 litros de água. Para fazer uma limpeza, esse reservatório está sendo esvaziado por um encanamento que despeja 25 litros de água a cada minuto. Observe que eu vou fazer um gráfico. Este gráfico ele está desenhado na tela. O ponto inicial é o coeficiente linear, é o ponto B, certo? Da lei de formação. E esse ponto aqui em cima do eixo X é o zero da função, menos B sobre A. Observe que eu coloquei o gráfico descendo, não é? Ele está descendo por quê? Porque, de acordo com o texto, eu tenho um reservatório que está sendo esvaziado. Esvaziar é diminuir. Então, observe que o meu gráfico tem que diminuir, certo? Bom, umas palavras importantes. 550, marquei em vermelho, é muito importante. É o valor inicial. Ele disse que o reservatório está no presente, então agora ele está com 550. Então ele é o valor inicial. Se ele é o valor inicial, veremos que o B será 550. E está sendo esvaziado. Quando ele fala esvaziado, significa diminuindo. Diminuindo na matemática, usaremos aqui o sinal negativo. E observe que despeja 25 litros a cada minuto. Este a cada vai mostrar para a gente que esse 25, que é o número de litros de água por minuto a cada minuto, será o coeficiente A. Então, esse 550 é o valor inicial, será o coeficiente B. E esse 25, como ele está ligado à palavra a cada, certo? Então, nós teremos que ele é o coeficiente angular. Bom, feito isso, o sinal negativo será colocado no coeficiente A, então nós teremos como 550 é o B, coloquei no gráfico, e esse outro ponto
Como ele é o zero, ele é menos b sobre a. Então, ele será menos 550 sobre o a, que é menos 25, porque ele recebeu o sinal negativo pelo fato dele estar sendo esvaziado, ou seja, está diminuindo. Tudo bem? Bom, feito isso, encontramos que a lei de formação é f de x igual a x mais b. No lugar do a, eu substituo por menos 25 e no lugar do b, por 550. Então, a minha lei de formação será f de x igual a menos 25x mais 550. Observe que 550 dividido por 25, a gente vai perceber que será 22. Então, para encerrar este problema, eu identifico que o valor inicial é 550 litros, esse valor inicial deve ser escrito no eixo y e o zero da função é 22, certo? Então, significa que demoram 22 minutos para que o nosso reservatório seja totalmente esvaziado. Este é o significado desse zero na função. Tudo bem? Bom, vamos ver um caso aqui onde eu te dou um gráfico. Esse gráfico passa pela origem. Observe que o gráfico ele está passando pela origem e possui um outro ponto dado. Esse outro ponto dado é o ponto 2,4. Toda vez que eu tiver um gráfico que passa pela origem, eu vou dizer que a função é linear. Então, todo gráfico de função do primeiro grau que passa pela origem será chamado de função linear. Como é que eu faço, então, para descobrir a lei de formação? Observe que, se a função é linear, obrigatoriamente o b, que é o coeficiente linear, vale zero. Sabemos, então, que f de x é igual a x mais b. Como o b vale zero, eu substituo e só me sobra que f de x é igual a ax. Como ele deu para ordenado 2,4, no lugar do f de x eu substituo por 4 e no lugar do x eu substituo por 2. Então, eu encontro que o a vale 2. Passa o 2 para baixo do 4, dividindo, né? A operação inversa. Agora que eu sei que o a vale 2, a minha lei de formação será f de x igual a 2x. Então, é dessa maneira que nós vamos transformar um gráfico em uma lei de formação. Perfeito? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu coloco agora um gráfico passando por dois pontos, onde os pontos estão exatamente em cima dos eixos. Sabemos, então, que esse 5 representará o b, o coeficiente linear, e esse 3 será o zero, então ele é menos b sobre a. Perfeito. Substituindo, eu sei que o b vale 5, então menos 5 sobre a é igual a 3, o que me faz mostrar a você, fazendo aqui a multiplicação cruzada, que o a é igual a menos 5/3. Agora que eu sei quem é o a e agora que eu sei quem é o b, basta substituir na lei de formação. Então, eu tenho que a lei de formação desta função será menos 5x sobre 3 mais 5. Esta é uma função afim. Uma função afim é uma função do primeiro grau que o b é diferente de zero. Tudo bem? Vamos para o nosso último exemplo. Terceiro caso. Eu coloco aqui um gráfico, te dou dois pares ordenados. Observe que eu te dei o par ordenado 1,4 e também te dei o par ordenado 3,6. E agora eu vou transformar esse par ordenado em uma função. Observe que no lugar do y, que é o f de x, eu coloquei o 6. E no lugar do x, eu coloquei o 3. Então, eu tenho f de x igual a ax mais b. Como o x vale 3 e o y, que é o f de x, vale 6, eu monto uma pequena equação com duas incógnitas. Faço a mesma coisa para de baixo. No lugar do f de x eu boto 4 e no lugar do x eu boto 1. Eu tenho um sistema. Eu vou subtrair a primeira equação da segunda e encontro 6 menos 4, 2, 3a menos a, 2a e b menos b cancela. Se 2 é igual a 2a, só pode ser o a igual a 1. Eu passei esse 2 que está multiplicando o a dividindo. 2 dividido por 2 é 1. Então, veja que o coeficiente angular vale 1. Substituindo na equação de baixo, 4 é igual a mais b, como eu sei que o a vale 1, então 4 é igual a 1 mais b. Então, eu tenho que o b vale 3. Agora que eu sei que o a vale 1 e o b vale 3, a lei de formação só pode ser f de x igual a x mais b, ou seja, x mais 3. Veja que no gráfico o b aparece exatamente em cima do eixo y, onde o gráfico cruza, né, esse eixo y, e este outro pontinho aqui é o zero da função, ou a raiz da função, que é menos b sobre a. Então, esta raiz será igual a menos 3.
e a lei de formação será 1x mais 3. Essa função é uma função afim, porque o b é diferente de zero. Aconselho que você refaça os exercícios. Bons estudos. Até a próxima.